Olá a todos mais uma vez, bem-vindos a mais uma palestra do quarto seminário do SPA. Hoje temos connosco a doutora Simone Rezende. A doutora Simone é treinadora comportamental em inteligência emocional para mulheres e no dia de hoje vai-nos presentear com uma palestra intitulada Como ter decisões assertivas para ter sucesso. Bem-vinda, doutora Simone. Muito obrigada. Eu quero dizer a todos vocês que para mim é uma honra participar desse seminário, trazendo um tema de tanta relevância, né? Porque realmente, sem inteligência emocional, nós ficamos sempre na média, né? Somos medianos. E quando nós desenvolvemos a nossa inteligência emocional, naturalmente isso muda, o patamar muda, no sentido de que você consegue mais êxito, maiores resultados. E como que nós, então, tomamos decisões mais assertivas para ter sucesso através da inteligência emocional? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Na verdade, a inteligência emocional, ela acontece quando você entende que todas as nossas emoções é que determinam os nossos comportamentos e atitudes. Daniel Goleman, quando fez uma pesquisa com outros estudiosos de Harvard, eles chegaram a uma conclusão muito importante. E anote essa conclusão, porque é a partir dela que você vai começar a entender como ter mais decisões assertivas na sua vida. Eles chegaram à conclusão que a maior parte das nossas decisões são tomadas de maneira inconsciente. E o que eu quero dizer com isso? É que se nós acessamos o nosso inconsciente, ou seja, aonde está armazenado nossas emoções, nossos sentimentos, e principalmente aquilo que nós vivenciamos para uma tomada de decisão, porque o nosso inconsciente ele é formado dessas coisas, emoções, sentimentos e tudo que nós vivenciamos. Então, se as nossas decisões são tomadas, na maior parte das vezes, inconscientemente, para que nós tenhamos decisões mais assertivas, o que é que nós temos que passar a fazer? Ter maior controle do nosso inconsciente. Ou seja, usarmos mais o nosso lado racional para tomarmos as decisões. É fácil? Não, mas é possível? Sim, com treinamento. A mente, ela é treinável, ela é um músculo do nosso organismo, assim como todos os nossos outros músculos, eles são treináveis, e a mente da mesma maneira. Então, com essa informação que nós temos de que a maior parte das nossas decisões, elas são tomadas de maneira inconsciente, a gente tem que começar, então, pelo nosso inconsciente, pelas nossas emoções. E quando a gente fala de emoções, nós estamos falando de consciência. Nós só mudamos aquilo que temos consciência. Então, nós temos uma consciência relativamente ao que nos aconteceu no passado, e essa é uma das mais importantes para influenciar o seu presente e, consequentemente, nortear o seu futuro. Por que as emoções do passado que você teve são tão importantes que você detenha aí maior controle delas? Porque são elas que vêm atualmente à sua mente todas as vezes que você está diante de uma decisão. Todas as vezes que você tem que decidir sobre algo, que você está diante de um desafio, principalmente de algo novo, a sua mente ela vai querer te autossabotar. Em que sentido, Simone? Trazendo experiências que foram ruins, para que você, então, se afaste de qualquer novidade que queira implementar. Agora, por que isso? Porque o nosso cérebro reptiliano, ele tem eu diria, uma norma de funcionamento. Qual é essa norma? É que quanto menos gasto energético você tiver, melhor. Ou seja, quanto mais você permanecer na sua zona de conforto, fazendo o que faz diariamente, ou seja, seguindo uma rotina, melhor, porque você gasta menos energia. E aí, a gente entra nos desafios e nas decisões mais assertivas. Quando você começa a entender de inteligência emocional, você tem que entender de quais emoções que são aquelas que te impulsionam e quais são aquelas que te travam.
As emoções, naturalmente, que te travam são aquelas em que você teve sentimentos ruins. E elas acontecem, geralmente, na primeira e segunda infâncias, ou seja, de 0 a 8 e de 8 a 12, e permanece ainda numa parte da sua adolescência. Por quê? Porque as emoções ruins, elas são consideradas ruins pelo significado que você deu a um fato que te aconteceu. Essa emoção realmente ela foi ruim? O sentimento gerado naquele momento em que aquele fato aconteceu foi ruim na proporção que você deu? Nem sempre. Porque naquele momento você era uma criança. E quando nós somos crianças, nós não temos o nosso emocional formado ainda. Você ainda tem um emocional fragilizado, um emocional fraco. Então, tudo que lhe acontece, você agia naquela época com um sentimento desproporcional ao acontecimento. Por isso que eu trago sempre nessa aula o princípio 10-90. O que é o princípio 10-90 de Stephen Covey, que escreveu Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes? O princípio diz o seguinte: nós não temos controle sobre tudo que nos acontece. E isso é uma realidade. Até porque, se nós tivéssemos controle de tudo que nos acontece na vida, a vida seria uma monotonia, concorda? Você sabe tudo que vai acontecer no seu dia, você sabe tudo que vai lhe acontecer uma vida inteira. Qual é o sentido de viver essa vida previsível? Não há sentido nisso. Portanto, viver com imprevistos é uma vida muito mais autêntica, muito mais desafiadora do que você ter previsibilidade de tudo. Então, o que o princípio 10-90 de Stephen Covey ele traz? Ele diz o seguinte, que 10% do seu dia é imprevisível, você não tem como ter controle desses 10% do seu dia, mas que se você souber reagir com inteligência emocional a esses 10% imprevisíveis, você então tem o controle dos 90% restantes. Ficou? E ainda não está claro, eu vou explicar com um exemplo. Se você está tomando o seu café da manhã com a sua filha, o seu filho, criança, do seu lado, você já está pronta para ir trabalhar. E esse seu filho ou filha derruba uma xícara de café em cima de você. É óbvio que essa criança fez isso sem querer, ela não tinha essa intenção. Se você não tem inteligência emocional, se você não trabalha as suas emoções, o seu controle emocional, você vai estourar com essa criança, você vai brigar com ela, a nível de dizer que ela é uma incompetente, você sabia que ela ia fazer isso, você tinha certeza. Ali, tendo esse comportamento, você se desestruturou emocionalmente. E você desestruturou a criança também, emocionalmente falando. E aí, qual é a chance dos 90% do restante do seu dia serem bons, emocionalmente falando? Você vai, naturalmente, dar patada no vento, você vai chegar para trabalhar sendo grosseira com as pessoas, e as pessoas não vão entender nada, por um simples fato que te aconteceu de manhã. Porque você não teve o controle emocional que deveria ter tido. No entanto, se você é uma pessoa que tem inteligência emocional, o que você faria nesse momento? Você diria para o seu filho, filho, tá tudo bem, mamãe já vai ali tomar um banho rapidinho, trocar de roupa, eu sei que você não fez isso por querer, na próxima vez eu sei que isso não vai acontecer, porque você aprendeu, e aí tá tudo certo, filho, vamos para a nossa rotina, vou te deixar na escola e vou trabalhar. Essa atitude com inteligência emocional, você não se desestabilizou emocionalmente, não desestabilizou a seu filho e muito menos instalou nele uma programação mental de inferioridade ou de incapacidade, muito pelo contrário, você encorajou o seu filho a que da próxima vez ele não vai errar mais. E aí, os seus 90% restantes do seu dia está com controle emocional. Entendem o que é o princípio 10-90? Eu estou trazendo para vocês uma ferramenta de como desenvolver a sua inteligência emocional. Agora, de nada adianta eu te explicar uma ferramenta e você não colocá-la em prática.
tá? Porque conhecimento sem prática, conhecimento sem atitude é a mesma coisa que nada. Por quê? Porque não lhe traz novos resultados. Einstein já dizia, fazer a mesma coisa sempre, do mesmo jeito, e querer novos resultados é insanidade. Einstein já dizia isso. É insano você querer ter novos resultados e novos progressos se você não muda a sua forma de agir. Então, vamos lá. Pensando em termos de decisão. O que é uma decisão? É você tomar uma atitude em determinado momento enquanto você tem duas opções de decisão. E aí você escolhe uma delas. Como tomar uma decisão mais assertiva na direção do seu sucesso? Você tem que fazer uma análise de toda a situação que vai acontecer caso você permaneça onde está ou tome a decisão que você hoje pode estar na dúvida, se vai tomar ou não. Como é isso, Simone? Eu tenho uma ferramenta, e aí eu gostaria de passar a foto dessa ferramenta para ficar mais claro para vocês, mas por um problema de compartilhamento não vai ser possível, mas eu vou explicar a ferramenta. É uma ferramenta que eu uso na minha mentoria com as mulheres líderes de si, e aí eu quero dizer para vocês que eu tenho um movimento, uma imersão presencial e uma mentoria que chama Mulheres Líderes de Si, porque são mulheres em que eu ensino a blindar a mente. Ou seja, você blinda a sua mente com treino para que as emoções ruins não venham na hora inapropriada. Emoções ruins são boas? Depende. Se elas vierem para te trazer precaução, sim. Mas se elas vierem para te travar, não. Então, decisões assertivas. Você tem um quadrante em que eu chamo de perdas e danos. Essa ferramenta que eu chamo de perdas e danos, ela funciona da seguinte maneira. Do lado esquerdo ao alto, você vai escrever qual é a situação atual que você está vivenciando e elencar todos os ganhos, o que você ganha se permanecer onde está. Do lado direito do quadrante, ao alto, você vai colocar a situação atual que você vivencia e vai escrever o que você perde, permanecendo onde está, fazendo o que você vem fazendo. E na parte de baixo do quadrante, do lado esquerdo inferior, você vai colocar com a decisão. Se você tomar essa decisão, você vai projetar essa decisão daí a alguns anos na sua vida e vai escrever o que você vai ter de ganhos se você tomar essa decisão e sair do momento em que você está hoje, tomando a decisão. E do lado direito inferior, você vai escrever quais são as perdas que você virá a ter se tomar essa decisão. Feito isso, o que essa ferramenta lhe traz? Consciência. Você fez uma análise de tudo que pode acontecer, você projetou a sua vida com uma decisão e sem a decisão. Quando você faz isso, fica muito mais fácil você tomar uma decisão, porque aí a decisão passa a ser tomada de maneira racional. Você fez uma análise de todos os parâmetros com a decisão e sem a decisão. E aí você sabe perfeitamente se você permanece onde está ou se você decide e passa adiante e vai adiante com a decisão. Essa ferramenta, gente, ela é uma ferramenta que você pode usar, você pode compartilhar com amigos, com familiares, com seus filhos, para vocês terem uma ideia. No final do ano, a minha filha de 13 anos estava na dúvida se ela permaneceria na escola ou se ela mudaria de escola. E o que eu fiz com ela? Apliquei a ferramenta, não tive dúvida. Porque eu sou mãe, ela é menor de idade ainda, mas não sou eu que vou decidir por ela uma coisa que ela é que vai vivenciar. Se eu digo para ela, mude de escola, e não foi assertivo da minha parte essa decisão, quem vai sofrer as consequências da decisão é ela, não sou eu. Então, eu apliquei a ferramenta, ela anotou tudo
as perdas e ganhos que ela teria permanecendo na escola atual ou mudando para outra escola que ela tinha em vista, e ela, diante do que ela decidiu ali, que ela viu, ela decidiu permanecer. Vocês entendem que a decisão é da pessoa, ela toma a decisão com muito mais assertividade e, se der errado, ela tem autorresponsabilidade para admitir, ok, deu errado, mas eu decidi assim. E agora eu vou encarar dessa maneira, porque a decisão foi minha. Então, eu trago essa ferramenta para vocês e depois eu posso compartilhar a ferramenta em si para que vocês coloquem nessa aula como um anexo, tá? Para que fique mais claro a forma do quadrante. Eu queria colocar para vocês o seguinte: a nossa vida é feita de decisões, mas as nossas decisões, elas são tomadas quando nós damos significado a algo que nos acontece. E aí, esse significado, quanto mais inteligência emocional você tem, menos você coloca significado nos fatos e nos atos que lhe acontecem no dia a dia. Por quê? Porque você entende que são somente fatos e são somente acontecimentos e não mais do que isso. Você não dá significado além do que realmente está acontecendo. Uma pessoa fragilizada emocionalmente, todas as vezes que lhe acontece algo ruim, num primeiro momento, ela começa a dar mais significados além do fato. Então, se você é demitida e ponto. E aí a pessoa que está te demitindo, ela pode motivar ou não a sua demissão. E se ela motivar, cabe a você fazer uma análise, se a motivação faz sentido ou não. E aí você melhora nesses aspectos. Mas, se você não tem inteligência emocional, você vai provavelmente se vitimizar diante da demissão. E aí, o fato é só a demissão, mas você vai dizer, mas eu sabia que essa pessoa nunca gostou de mim, ela sempre implicou comigo, eu nunca fui bem aceito. Aí você vem com toda a sua programação mental das coisas ruins que lhe aconteceu e começa a dar significado a um fato que é somente a demissão. Então, quando você desenvolve a sua inteligência emocional, a sua vida fica mais leve, porque você conhece as suas emoções, você sabe a origem delas, você já ressignificou essas emoções para a sua vida atual, para a sua vida adulta, e aí nenhum fato te desestabiliza mais como antigamente. Isso é o que eu queria passar para vocês. Eu espero que essa aula sobre como tomar decisões assertivas, espero que a partir de hoje vocês usem e abusem dessa ferramenta Perdas e Danos e entendam que não se tem sucesso sem desenvolver a inteligência emocional. Quanto mais vocês desenvolverem, mais rápido o sucesso vem até vocês. Eu quero agradecer a oportunidade e desejar muito sucesso e muita inteligência emocional para todos. Muito obrigada, doutora Simone. Em meu nome pessoal e toda a equipa do SPA, queremos agradecer-lhe pela sua disponibilidade e pela excelente palestra que teve hoje. Muito obrigada.